A minha mãe usava uma expressão, e depois eu fiquei sabendo, né? Que essa expressão não era só de mãe, era uma expressão que tem na Bíblia, né? Está no livro de Mateus. E ela sempre dizia isso, porque a gente desobedecia, né? E ela dizia assim: quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. E essa semana toda eu venho pensando nisso, mas eu quero que esse versículo vai ficar aqui, para que a gente guarde no coração. Mas hoje eu quero trazer para vocês 3 personagens para a gente refletir. E durante a semana eu vim vivendo essa história, né? É interessante, tem mês que da pregação, igual aquele dia que eu preguei da janela, eu falo assim: eu vou parar de pregar, porque parece que, sabe como Deus fez com o profeta Ezequiel? Filho do homem, vai lá. Filho do homem, vai lá. Ele faz assim com a gente. Quem aqui que Deus não fala assim, chama pelo nome e fala: você está passando aqui, eu preciso te mostrar isso aqui. Isso aqui é uma aplicação do que você vai pregar. E aí você encontra uma pessoa que está vivendo aquela situação e você lembra da situação que você já venceu. E aí você venceu uma guerra e você tem autoridade naquela guerra e você fala assim: vai passar. Vai passar. Eu vivi isso aí e estou aqui de pé. Porque o meu Deus lutou por mim. Amém. Amém? E aí você fala: vai passar. Então, às vezes a gente pensa assim: meu Deus, quanto mais eu me acerco na pregação passada, foi o que eu disse a respeito de Neemias. Quanto mais a gente se acerca, as coisas parecem que ficam mais estreitas pra gente. Quanto mais a gente está pertinho de Deus, mais o pau está quebrando em cima da gente. E a gente fala assim: vou parar, vou ficar quietinha. Não vou pregar mais, não vou fazer isso, não vou fazer voto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porque parece que quanto mais eu faço, mais as coisas acontecem. Mas se com Deus tá ruim, não quero nem pensar, gente. Então eu trago para vocês hoje, o Senhor falou comigo essa semana, com 3 pessoas, e me fez ver cada lado desses 3 personagens em situações diversas da minha vida. E claro que a semana passada, para essa semana, eu tive que passar um monte de coisinhas para poder ser apurado, né? Quando a pessoa vai fazer uma joia, ela põe no fogo. Quando você vai cozinhar uma comida gostosa, você precisa algumas de fogo alto, algumas de fogo lento. Agora você imagina, eu acho que é melhor ir pro fogo lá. Se você for queimar, eu acho melhor o fogo logo bem alto, te queima e acabou, né? É uma dor só. Agora fogo lento, vai queimando devagarzinho. E às vezes é assim com a gente, às vezes queima a gente de vez. O problema vem e explode. Mas tem problema enjoado, gente, que parece assim que você nunca resolve. Entra semana, sai semana, e aquele trem você não consegue resolver. Mas enfim, vou apresentar para vocês meus 3 personagens. Mas primeiro eu queria trazer um pouco da história, do contexto. Eu vou pregar no livro de Samuel, a mensagem está no livro de Samuel, mas vamos segurar um pouquinho, vou trazer o contexto um pouquinho para vocês. Esses personagens estavam envoltos em uma história relacionada ao rei Davi. Davi tinha acabado de perder o filho dele, Absalão, né? Quem conhece a história de Absalão sabe que Absalão tentou seduzir o povo de Israel, falando: olha, o rei não faz, mas eu faço. O rei não te ouve, mas eu ouço, né?
Aí a gente sabe da sedução que ele tentou, né? Que ele tentou fazer para tirar os servos, para tirar os súditos do rei e trazer para ele, né? Se rebelou depois, tomou um exército para si e se rebelou tentando atacar e matar o próprio pai para ficar com o reino, né? Então, essa história é conhecida e nesse contexto, Absalão, né, foi morto por Joabe, que era o comandante da guarda do rei, do exército, na verdade, de Israel. E Joabe jogou, por muitos pedidos de Davi, não mate, prenda, não mate, não mate. Joabe aproveitou e matou. E Davi ficou desesperado, era seu filho, e ficou se lamentando. Então, nessa confusão toda, Davi se lamentando, chorando, ficou triste, ficou depressivo, né, uma dor muito grande. E o povo ficou assim, sim, mas o filho dele não era ruim? Porque só para ter filho, só quem está na dor da gente, que vai entender o que a gente, só quem passa pela mesma dor é que vai entender o que estava acontecendo. Então as pessoas olham, quem está de fora, fala, mas o filho não era ruim? Devia ter morrido mesmo, foi tarde. Só que ele, como pai, estava chorando, né? E aí bagunçou um pouco ali. As pessoas foram ali, a palavra diz que foram todas para sua casa, tipo assim, o que ele está fazendo aqui? Né? A ponto que Joabe chegou para o rei e disse, olha só, você precisa dar uma palavra. Será que você preferia que Absalão tivesse vivo e todos nós morrêssemos? Será que nós não valemos? Nós estávamos do seu lado, o seu filho morreu e você está dando nem bola para a gente? Que isso? Você precisa de uma palavra para os soldados. Então aí que o rei ainda deu uma chorada, mas estava triste, mas foi lá. E nesse contexto, apareceu Joabe, é um dos meus personagens, mas apareceu um outro personagem, que é o Seba, filho de Bicrime. Ele aproveitou a desestrutura daquele momento para poder aplicar um golpe. Então aqui eu convido vocês a vir comigo no segundo livro do profeta Samuel e nós vamos passear pelo capítulo 20. Né? Então eu fiz isso, esse contexto está anteriormente, que eu acabei de falar, e aqui nós vamos começar no capítulo 20. Algumas lições que eu aprendi e de alguma maneira era uma outra coisa que eu queria fazer hoje e Deus trouxe à minha mente essa história e depois eu fui aplicando na minha vida durante a semana. Então, inabaláveis. Então, tem pessoas aqui que são inabaláveis para fazer o mal, para arrumar contenda. E uma pessoa também que é inabalável para fazer coisas boas. Então, eu vou ler algumas partes. Primeiro que eu vou ler no capítulo 20, eu vou ler o versículo 1 e 2. Aconteceu, começa a revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse, não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi. Olha aí. Seguiram Seba. Vou ler de novo. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram com o seu rei, conduzindo-o desde Jordão até Jerusalém. Vamos parar um pouquinho aqui, mas se você puder, deixa a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos voltar em alguns pontos aqui.
Então eu já começo falando do meu primeiro personagem. Eu falei sobre Joabe, mas o meu primeiro personagem é Seba. Então, Seba já começa falando a característica dele aqui. Aqui fala um homem que é perverso. Em outras Bíblias que eu fui ver, uma diz homem desordeiro, outras falam homem de Belial. Não sei se vocês lembram quando Ana estava chorando e o profeta falou assim, falou que ela estava embriagada e ela falou assim, não, meu Senhor, não me tome como filho de Belial, né? Tipo, Belial, para eles, significa uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa desordeira, tudo isso aqui que está falando perversa, uma coisa muito ruim. Então, homem desordeiro, homem de Belial, aqui nessa tradução fala perverso, e outra fala homem tumultuador. Então, numa situação, olha só, sempre um contexto na nossa vida, sempre que levantar, primeiro já tinha Absalão era o que, gente? Perverso, tumultuador, rebelde, tudo isso, né? Mas eu vou te contar uma coisa, na nossa vida, no nosso contexto, sempre que levanta uma pessoa rebelde, desordeira, vai levantar outra. Nós lidamos com aquela ali, mas a outra parece que vai no cheiro e levanta. Levanta e vai fazer. Não vai ser, é como se fosse, sabe, problemas que são como ondas de mar, vem um, aí você pensa, está acabando, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e você fala, meu Deus, não vai parar. A mesma coisa com pessoas difíceis. Levanta uma, você pensa que deu um jeito naquela ali, ou então você acostumou com aquela dali, que às vezes você não dá jeito, você acostuma, faz vista grossa. Aí vem outra. Então, tinha acabado de fechar uma situação com a morte de Salão, levanta Seba. Tipo assim, com uma onda do mar, uma depois da outra. E ele aproveitou que o povo estava distraído, porque as pessoas rebeldes, desordeiras, aproveitam a situação de distração, de tristeza, para poder se rebelar, para poder desestruturar o local, para poder botar para baixo. Toda pessoa desordeira, rebelde, tumultuador, vai aproveitar algum tipo de fracasso para ele tomar a cadeira e continuar quebrando o pau. Então, Seba falou, vamos cortar a relação aqui com Davi, né? Vou tomar o poder, eu peguei aqui o impacto com Absalão, me deu uma ideia, o dele não funcionou. Outra coisa, ela sempre acha que está certo e tem todo o poder. É inabalável para fazer o mal, para achar que só ele está certo e que o outro se deu mal, porque ele estava errado. Ele teve fraqueza, mas eu não tenho, eu estou fazendo a coisa certa. Veja bem, o rei acabou, o filho dele estava fazendo isso, agora ele está chorando? Não, vamos aqui comigo, deixa isso para lá. Agora vamos ler comigo, ainda no 20, o capítulo, ou versículo 14. Olha só. Ainda falando de Seba. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel-Bet-Macá. E apenas os beritas se ajuntaram. Todos e o seguiram. Os beritas eram da comunidade, né? Devia ser primo, da mesma tribo. 20:14. E agora vamos ler no 2 Samuel 20:16. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Enquanto ele chegou perto da mulher, ela gritou: você é Joabe? E ele respondeu: sou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Joabe.
Joabe era chefe da guarda de Israel, ou do exército de Israel. E todos, não sei se você conhece alguma história sobre Joabe, ele formou reis. Ele era um homem destemido, ele era conhecido por chegar a acabar com o problema, porque ele não tinha piedade. Sempre que tem um desordeiro, vai ter um sem piedade perto, para aproveitar a situação, para criar mais tumulto, ou trazer toda aquela raiva, trazer aquela discussão, trazer tudo aquilo que está guardado nele, de alguma forma. Então Joabe, ele também era inabalável para resolver problemas da sua forma. Nesse contexto aqui, Davi estava chateado com ele pela morte do seu filho e levantou um outro sobrinho, que Joabe era sobrinho de Davi, filho de sua irmã, Zeruia, se não me engano o nome dela, e ele levantou outro que era Amassa para ser o comandante da guarda, no lugar de Joabe. E quando ele soube do que Seba estava fazendo, falou: olha, vão perseguir Seba, porque ele vai ser pior, mais dor de cabeça do que Absalão. Então vamos perseguir, vamos atrás dele, antes que ele entre numa cidade fortificada. Porque se ele entra numa cidade assim, vai dar problema para nós. E assim foram. Só que Joabe aproveitou aquela correria atrás de Seba e se aproximou de Amassa e o matou. Porque uma das características também de Joabe era a ambição. Sempre do lado de uma pessoa desordeira vai aparecer uma que tenha mais ambição que ela e que vai usar aquela situação para crescer. Ok, o que isso tem a ver com inabalável? Inabalável para criar o mal também. Só que toda vez que existe uma pessoa assim, Deus sempre vai levantar outra para combater esse mal. E aqui entramos nós. Aqui somos chamados nós. E parece que a gente só é plantado num lugar onde tem esse tipo de pessoas. Infelizmente, sempre aparece uma. Será que é só no meu trabalho? Será que é só na minha comunidade que tem? Pessoas para desestruturar, aproveitar fraquezas, aproveitar momentos de crise e espalhar rebeldia, tensão, mentira, conversa. Mas Deus não é menino, então ele sempre levanta alguém. E aqui entra o meu terceiro personagem, que está em Samuel, começa no 16, 19 a 16 e vai até o 22. Nós lemos o 16, ok, até aqui, eu li até o 17. Quando ele chegou perto da mulher, ela perguntou, né? Você é Joabe? Ele respondeu, eu sou. E ela disse, ouça as palavras dessa sua serva. Joabe respondeu, estou ouvindo. Então ela disse, antigamente eu costumava dizer, peça um conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. Vou ler de novo. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é bem assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entrega-me-o, só este, e eu vou me retirar da cidade.
Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada para cima da muralha, para você. E a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Biquim, e jogaram para Joabe. Então Joabe tocou trombeta e eles se retiraram da cidade. Cada um foi para sua casa e Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Qualidades da mulher. Aqui fala que ela era sábia, que ela era pacífica, que ela era fiel, conselheira, solucionadora de problemas. E ela era precisa. O que ela fez? Eu queria que vocês repetissem comigo isso aqui, como se fosse eu estivesse lendo para mim e você estivesse lendo para vocês. Aqui que fala. No 19. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis. Quem é fiel e pacífico aqui? Eu. Você sabe fiel, mas você sabe que o significado de pacífica também não é só ter paz, mas sim manter a paz. Apaziguar, manter a paz. Ser inabalável em manter a paz. Inabalável em fidelidade. Inabalável em manter a paz. Essa semana, tipo assim, não acontece essa semana, só essa semana, mas acontece sempre. Eu estava falando hoje ali com as meninas que o local que eu trabalho é no final da padaria. Então, é um refúgio o povo vir fofocar e falar uma da outra, sabe? E aí, muitas vezes eu faço de conta, falo, ok, Aí uma vem e fala da outra, aí essa vai, aí volta a outra e fala daquela que falou, aí volta, vem outra e fala, vem outra e fala, aí vem a gerente e fala, vem outra e reclama. Também vem os clientes contar a história, falar coisa. É ali também que eu oro, quando eu posso, por pessoas. Só que chega uma hora que você, o pacífico, você precisa cortar a cabeça de Seba. Quando levantam Seba, também precisa levantar um pacífico para cortar a cabeça dele. Assim como Seba veio inabalável para botar a gente para baixo, também veio uma mulher inabalável para cortar a cabeça de Seba. Ela falou assim, vou manter a paz. Aqui não. Ah, é só a cabeça, é só o homem? Então vou cortar a cabeça dele. Acabou. Na minha família, não. Na minha igreja, não. No meu trabalho, não. Quem é que está levantando para falar, para criticar, para desdendar, para botar para baixo aquilo que você ama? É o seu Deus? É o seu marido? É a sua filha? É o seu filho? Te dá trabalho, mas é seu. Não presta, mas é seu. Não tem ninguém, mas é sua. Tem pouca gente, mas é sua. Vai encher. Lembra daquele homem de Eliseu, do moço de Eliseu? Que fala, vocês não estão vendo, estamos cercados. Não, nós somos cercados pelos olhos da fé. A gente olha e vê pessoas sendo curadas aqui dentro. Pessoas sendo libertas aqui dentro. Casamentos sendo restaurados. Problemas sendo solucionados por conselhos de pessoas sábias, fiéis e pacíficas de dentro dessa casa. A última vez que eu preguei, eu falei, é o tempo de oportunidades. Esse tempo é o nosso tempo de oportunidade para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente buscar. O Senhor está forjando pessoas aqui nesse tempo. Então eu vou escolher ser a mulher sábia de Abel Bet-Meacá
Ou eu vou escolher ser Seba? Aproveitar as oportunidades para botar para baixo ainda mais. O Seba só cresce aonde não tem uma mulher pacífica e fiel. Ou um homem pacífico e fiel. Ali cresce os Sebas. Jaabe chegou lá e o texto ali, se você ler a história, depois você vai ver, ele já estava fazendo uma escada para subir nas muralhas e Joabe era conhecido para chegar chegando. Ele não ia chegar ali e matar um ou dois, não. Ele ia chegar ali e já ia com espada mesmo. É só você ler todo o contexto que tem Joabe. Ele chegava, ele é conhecido na história como formador de reis. Ele entrava para impor ordem. Ele não teve, o rei pediu, não mata meu filho. Ele, sabe por que ele matou? Porque ele achava, ele era fiel a Davi. Ele não queria o trono de Davi. Só que ele queria acabar com o problema. E às vezes pessoas acham que vai acabar com o problema e acaba fazendo coisas piores. Às vezes eu acho que eu estou solucionando problemas e eu estou destruindo vidas. Às vezes eu acho que eu estou solucionando, me livrando de problemas e eu decepo uma família. E eu decepo a fé de alguém. É muito mais fácil eu ser pacífico e falar, não vou me meter nisso. Ah, não. Deixa eu ficar quietinha, vou passar fora daqui. Eu vivo num contexto que você já sabe, onde tem uma chonga e uma faladeira. E eu dei o diagnóstico para a chonga. Eu falei assim, ela tem que ter uma dislexia, alguma coisa assim. E eu convivo com autista, eu falei, essa menina pode ser autista. Porque antigamente ninguém era diagnosticado. Eu posso ter, eu nem sei. Eu devo ter coisa pior. Mais pra lá, mais pra cá. Mas enfim. Agora que a gente está tendo essas oportunidades. Mas não tínhamos. Então, é aquela contenda. E eu cheguei para quem fala, toda hora fala, olha lá, errou 3 ordens. Deu troco errado. Aquele saiu sem pagar porque a chonga não fez isso. Aí vem na minha cabeça. Porque eles... Vai lá e fala então. Né? Mas não pode falar que vai dar confusão e a outra não reconhece que errou. E aí vem na minha cabeça. Aí eu falei, olha, a sua vida já está toda ferrada, a minha também. Então, bora parar por aqui? Porque eu tenho muito medo que Deus... Eu não tenho medo da mão de ninguém, mas eu tenho medo da mão de Deus. E como eu sirvo Ele... E tô nesse meio, então, bora parar por aqui, porque se você não pode ter misericórdia dela. Porque eu tô tendo uma escola ali naquele meio daquele povo. Deus me implantou ali, não foi para abençoar só o vida de ninguém, foi para me ensinar. Em todo lugar que Deus nos planta, Ele está nos ensinando. Somos pacíficos e fiéis. Fiéis ao nosso Deus. Fiéis à nossa família. Fiéis à nossa comunidade. Fiéis à nossa igreja. Fiéis aos nossos amigos. Fiéis aos nossos filhos. Até mesmo fiéis aos nossos patrões. Se a gente vê alguém roubando, você vai fazer de conta que você não viu? Eu não sou pacífica e fiel? Porque o pacífico precisa cortar a cabeça do Seba. Qual o Seba que eu e você precisamos cortar a cabeça? Para manter a paz na nossa vida. A paz para dormir tranquila. A paz para fazer o que é certo. Porque o pacífico, ele precisa fazer o que é certo. O que é certo? É cortar a cabeça de Seba. Abel, Bet, Meacá era uma última cidade. Aqui fala
que ele ficou, aqui no 14 fala o seguinte: Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maacá. Quem cria, quem é desordeiro, quem é rebelde, ele sempre fica passando. Ele vai passando, ele vai passando. Nunca se estrutura. Ele estava procurando um lugar também, porque essa cidade era conhecida por sua excelência em pessoas sábias, conselheiras. Aqui mesmo ela falou a respeito disso. E historiadores falam que essa cidade era uma cidade grande, tinha as muralhas fortíssimas. Então o rei tinha falado: não deixa que Seba encontre uma cidade fortificada, porque se ele entrar lá, ninguém tira ele de lá. E essa cidade era conhecida por ser mãe em Israel. Uma cidade que todo mundo, olha, você é de Abel Bet-Maacá, olha, ele é de lá. Então, se todos de lá conseguissem voltar para Seba, acabou. Então, todo Israel ia falar: nossa, ele conseguiu se estabelecer lá. Se ele está lá e o povo aceitou, eles são sábios. Eles sabem o que estão fazendo, então nós também vamos, né? Se aceitou, então, se essa mulher, ela podia ter chegado lá e falado: olha, Joabe, peraí que eu vou conversar com eles. Não, ela não quis conversa. Porque quando eu sou pacífica e fiel, eu não quero conversa. Eu corto a cabeça de Seba. E acabou a confusão. Ser inabalável é resolucionar problemas. É decepar coisas que vão crescer. Eu escrevi algo que está no meu último livro que diz: a cauterização de uma ferida cortada, cauterização, vai doer muito menos do que você deixar o sangue. Isso significa problemas. Então, se você cauterizou a ferida, né? Isso é uma metáfora para problemas. Então, se você cauterizou, se você cortou o problema, se você foi inabalável, segura para falar: ok, bora parar com isso aqui, vai ser bem menos doloroso do que o que pode acontecer. Agora, já pensou a confusão que ia ser nessa cidade depois, se esse cara se estabelecesse lá? Ia ser uma guerra, porque o rei não ia deixar barato. Quer dizer, o exército ali já estava tentando invadir. Essa mulher foi inabalável em manter a paz, inabalável em defender a sua cidade, inabalável em salvar vidas. Pessoas que talvez nem seriam boas, mas que foi salva por elas. Ela foi inabalável em se posicionar, inabalável em proteger o lugar que ela dizia seu, sua cidade. Ela cortou o mal pela raiz. Mas eu e você, o que eu faço? Será que nós somos inabaláveis quando querem derrubar as minhas muralhas? Ou a muralha de alguém que eu amo? A muralha de alguém que eu respeito? Será que eu sou inabalável em defender? Ou eu vou ficar omisso? A palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. Então a minha omissão, ela não me isenta da culpa. Então, se você ficou quieto e algo está acontecendo porque você fechou a boca, sabe que aquilo ali também recai sobre você. Oh, Senhor, poderoso Deus, nos perdoa toda vez que fomos omissos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos como essa mulher. Nos ajuda, Senhor, a decepar todo o mal, tudo aquilo que se levanta, Senhor, que não está a favor
favor da tua palavra e do teu reino. Nos posiciona fiel, inabaláveis, poderoso Deus. Ó Deus, fecha a minha boca, mas também abre a minha boca e me usa com teu Espírito. Nos usa com teu Espírito, Senhor, para sermos fiéis, para sermos pacíficos e cortar a cabeça de todo mal que vai destruir vidas, ministérios, famílias. Em nome de Jesus, que nós sejamos inabaláveis. Aleluia. Será que eu sou inabalável a defender o lugar que eu pertenço? Aonde eu pertenço? Quais são os lugares que eu pertenço? Eu pertenço lá para a senzala? Eu pertenço. Eu pertenço à Catedral de Adoração de Waltham. Eu pertenço à minha casa e à minha família. Será que eu defendo esses lugares? Ou será que eu deixo Joabe vir e quebrar tudo? Será que eu deixo Seba vir reinar ou eu corto a cabeça dele quando ele vem quebrar aquilo que Deus me deu? Ela foi inabalável para defender aonde ela pertencia e pessoas ali, é incrível. Uma mulher naquele tempo não tinha valor de nada. Ela foi ousada em defender uma cidade. E os historiadores dizem que essa cidade era uma cidade grande, conhecida em todo Israel. Uma cidade de pessoas sábias e conselheiras que iam ser destruída se não fosse uma mulher. Qual ela é? Calma. Tô aqui, minha filha. Tô terminando já, minha amiga. Será que deixamos que derrube as muralhas e arrasem os locais em que nós pertencemos? Será que eu sou inabalável para defender vidas? Ou ajudo a matá-las com a minha contribuição ou com a minha omissão? Meu silêncio. Ou sou inabalável para manter diálogo, paz e vida? Quando nós protegemos algo, nós levantamos para cortar todo o mal que o ameaça. Qual a situação que eu tenho que impedir que derrube as minhas muralhas? Qual o Seba que eu tenho que cortar a cabeça hoje? Seba foi o primeiro personagem. Se aproveitou de momentos de fraqueza para destruir e causar revolução. Rebelião. O Joabe, de sua forma que ele achava que estava correto, ia causar muitos danos. E a mulher? Mais uma vez, foi inabalável na precisão para parar uma rebelião. Problemas que poderia destruir vidas, ela solucionou. Glória a Deus. Thank you. Então, mais uma vez, quem não é comigo é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Eu apanhei, então eu distribuí a coça aqui em todo mundo também, gente. Vamos orar?